Mas tá, aquele lance de canalizar o demônio, Então, de dá pra você canalizar- fazer, dá pra um feiticeiro, um sacerdote, talvez? Um sacerdote já consegue canalizar um demônio, né? Mas ele precisa ter uma linhagem, né? Você tem que ter vindo de uma linhagem, tem que ter uma descendência dos Nefilins. Ah, é? É, tem que ter uma descendência, uma Isso linhagem. Como você sabe que isso é você tem do essa diabo, descendência? porra. É. Tem Como uns- você sabe que você... Como que você Não, descobre? eu não sei. Eles disseram que eu tinha. Ah, não. Mas quem porque tem? eles têm uma Ah, árvore, eles que uma dizem. árvore, como se fosse uma árvore genealógica, né? Então eles têm, mais ou menos como o Mormon faz, acho que é Mormon que faz isso. Ah, tá. Né? Que Tô eles ligado têm aos uma Mormons. árvore, eles vão lá desde Adão, blá, 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 eles abrem a árvore e chega até todo mundo que está hoje, dividindo a Tu população. chegou a ver essa árvore lá? Eu cheguei a ver em aula, mas eu não memorizei. Tá, Muito, mas muito detalhe. assim, tipo, os caras do topo lá que originaram essa porra aí era quem? Era Adão e Eva também? Não. Em Gênesis capítulo 6, diz que vem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Né? Então, filhos de Deus, anjos. Viram que as filhas dos homens, homens, terrenos, né? Possuíram essas mulheres, tiveram relações sexuais com essas mulheres. Né? E aí, através dessas relações sexuais, nasceram gigantes, homens de grande renome na antiguidade, né? Que a Bíblia fala. Né? Por exemplo, o próprio gigante Golias, que enfrentou Davi, tinha 2,75 metros de altura. Então ele era um gigante. Né? E ele não era uma pessoa que tinha doença, gigantismo, porque só a armadura dele pesava 80 quilos. Né? Então ele era um cara forte, era um guerreiro imbatível. Né? Então você tem que ter uma descendência desses Néfilins, né? Que Néfilim vem de queda, de Nef, queda. Então dessa fusão genética, que continua acontecendo até hoje. Tem rituais da alta magia, rituais de magia sexual, que acabam gerando pessoas com uma genética diferenciada. Né? Não que você perceba mais, não mais em altura, como era antes. Foi aperfeiçoando isso com o tempo. Né? Então, mas elas têm uma genética diferenciada. Os demônios que transam? Agora eu vou te explicar o detalhe. Eles não têm o poder de se multiplicar. Porque se o demônio tivesse o poder de se multiplicar, seria o fim da picada. Né? A gente estaria lascado, teria demônio pra caramba por aí. Né? O que a gente vai fazer hoje à tarde? Né? Não sei. Vamos multiplicar demônio aí na humanidade. Vamos dar uma demonizada aí. Né? Pois é. Então, na verdade, o que acontece? A explicação que eles davam é o seguinte. No ritual, isso é só dentro de um ritual, não pode acontecer em qualquer lugar. Né? É feito só em contexto ritualístico. Já ouviu falar de súcubus e íncubos? Já. É familiar. Já, tem no Ragnarok. Tem? Súcubus do jogo? Súcubus é um demônio feminino muito atraente. É sedução. O Incubus também um pouco. Só que né? masculino. Masculino, isso mesmo. Então, o demônio ele pode se materializar. Né? E nós vemos o poder desses demônios, para você ter uma ideia do poder dessas entidades, você pega o que a Bíblia retrata. Vou me pautar na Bíblia para não pegar só a experiência pessoal. Você pega lá, Moisés ele vai enfrentar Faraó, né? Só que ele vai junto com Arão. Aí a vara de Arão, que era um objeto de madeira, né? Deus faz transformar numa serpente. Quer dizer, mudou a matéria, pegou madeira e fez virar um ser orgânico, vivo, uma serpente. Quer dizer, é um poder, né, muito divino. grande. Né, grande. Só que aí os bruxos do faraó, os magos de faraó, fazem duas serpentes. Eles pegam duas varas de madeira, né, as duas de madeira, e eles fazem as duas se transformarem em serpente. Então eles também têm o poder de alterar a matéria. Então, em determinados rituais, você pode modificar a matéria. Então existe um ritual na Irmandade que os caras alteram matéria. Altera a matéria, que é o caso da licantropia. Não sei se está tempo de falar tudo, mas vamos ver. Tá. Deixa Cara, eu terminar o tempo é teu também, tá? Se a hora que você quiser ir embora, tu... Não, pra mim tá de boa. E pra mim também, pô. Porque eu gosto de um papo. Então demorou. Então tá. Então, assim... tu tava na cobra. Na cobra. O súcubo e o íncubo. Tá. E o íncubo, né? Então, o demônio se materializa na forma feminina, né? Aí tem relação sexual nesse ritual de magia sexual com o homem. Então, ela recolhe o sêmen. Recolher o sêmen masculino. Né? Aí ele vai se transformar num ser masculino, no íncubo. Né? E tem relação com uma mulher.
né? Aí ele Entendi. fecunda. Então ele transporta a célula germinativa. Só que como essas entidades têm uma espécie de energia, na falta de uma palavra melhor usar energia, eles vão causar uma alteração, né, na formação desse feto. É que nem uma mulher grávida não pode tirar a radiografia, né, porque a radiação pode alterar o feto. Né? Você vê o que aconteceu em Chernobyl, sabe? Animais, plantas, tudo sofreu deformidade. Então a deformidade seria o tamanho, né? Então quer dizer, eles nasceram gigantes, enormes, né? E muito poderosos. A Bíblia fala que eles eram gigantes e muito poderosos, inteligentes também. Tinha uma inteligência especial, tinha uma capacidade especial, né? Então quando você tem que ser descendente dessa linhagem, né? Então quer dizer, não aconteceu um caso, 2, 3, foram vários casos, né? Aí veio o dilúvio, matou todo mundo, inclusive os gigantes. Só que depois do dilúvio continua tendo gigante, né? O caso do próprio Golias. Então é algo que a gente vai chamar de precedente bíblico. Então uma coisa que aconteceu, ela poderia acontecer de novo. Então continua acontecendo e acontece até os dias de hoje, né? Só que a mutação genética não é mais visível aos olhos, né? Não é mais perceptível. Né? Você não nota que aquela pessoa ela não tem escamas, né? Não tem orelhas pontudas do Spock, não tem coisas assim. São alterações só para ele servir de um recipiente. Um recipiente para poder suportar a canalização. Entendi. Suportar a canalização. Entendi. Porque é uma parada curiosa que teve aqui um cara conversando num outro programa aqui, o Pedrinho Matador, que ele conta umas histórias sinistras que ele fala assim, porra... Tinha 7 caras. Tinha hora que vinha 7 caras pra me matar. Eu ia no canto, falava com o diabo, nas palavras dele, falava com o diabo, falava que, pô, se ele me desse a força, eu ia mandar o sangue de todos eles pro diabo. E aí ia lá e matava todo mundo. Matava 7 caras contra um. Ele uma fala faca. que matou. Uma vez teve 7 caras que iam matar ele, ele matou 7 caras. Eu acho que é o poder de persuasão isso, né? Se você acreditar numa coisa, aquilo se torna real. Não dá pra você fazer Mas um você acha que o desse Pedrinho Matador não estava talento inato. conectado com alguma parte desse ocultismo? Não sei, eu teria que conhecê-lo para poder fazer Bom, uma a gente pode afirmação, conseguir né? isso que acontece. Melhor não. Quer conhecer um serial killer? É, um serial killer. O cara matou mais de 100, cara. Pô, e tá preso, né? Não, tá não? soltão. Ficou 42 Veio aí, cara, ele Pô, veio aí nessa Pô, casa. Brasil, meu, é brincadeira. Ficou 42 anos preso, a maioria dos caras que ele matou foi na cadeia. Caraca. O cara tem um lance de matar o próprio pai e ainda machucar o coração. Meu Deus. É. Esse é psicopata, Esse né? é sinistro. E não tem sinistro. um satanismo aí ligado? Não, aí acho que é uma psicopatia mesmo, Entendi. né? Tipo Aí o cara Lázaro. Mas tipo ele- Lázaro. O cara é doido. Mas você acha que ele é doido por ser doido? É um negócio psicológico? Ou ele é um doido que o mal chegou nele, tá ligado? Tipo, o demônio chegou nele e fez ele ficar doido. Não, eu acho que ele já era perturbado mesmo. Entendi. Porque o pai dele fala que desde pequeno ele já era meio esquisito, né? É verdade. Então desde pequeno. Vocês lembram de uma época que teve um menino que desapareceu? E aí mostraram, saiu no Fantástico, até o quarto dele, Eu cheio sei. de desenhos. Vai vir aí no Cometa também, aparentemente. Cheio de desenhos tal, e códigos, né? E ele sumiu e tudo mais. O e menino todo mundo, do Acre. Todo mundo, e do Acre. Todo mundo procurando. De repente o moleque aparece, Pleno da Silva, e disse que ia publicar um livro a respeito daqueles códigos. Quer dizer, foi só marketing, né? É, E pra o mim pior- parece. E o pior que ele usou, sabe qual código que ele usou? Você chegou a saber? Não. Ele pegou do manual dos escoteiros mirins, dos sobrinhos do Pato Donald. Caralho. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Pelo menos não foi a língua do P, né? Aí tinha um código deles lá, que eles criaram de escoteiro, né? O A é uma bolinha com ponto, B, e ele fez aquilo ali.